Fala aí meus manos, cês estão bom? Rapaziada, hoje eu decidi simplesmente listar uma lista dos melhores notebooks para comprar atualmente. Cara, aqui vai desde notebook bem baratinho até notebooks um pouco mais caros que já dão conta de jogos leves, e nosso orçamento é de até aproximadamente R$3.000. Eu creio que nem chegue nisso tudo. E o link desses notebooks vão estar na descrição caso você queira comprar. E se você quiser deixar esse setup bonitinho também, eu vou deixar o link aqui de mousepad, vou deixar o link de suporte para notebook, vou deixar o link também de teclados RGB muito lindos, mouses e outros periféricos também. Mas é isso, sem enrolação, bora pro vídeo. E rapaziada, lembrando uma coisa aqui, o link de todos os produtos que eu citar vão estar aqui na descrição, desde notebook até periférico. Mas é isso, já começando com o mais baratinho aqui, que é simplesmente o Lenovo IdeaPad E, que vem simplesmente com um i3 1215U, que é simplesmente um processador muito bom para tarefas do dia a dia, para você que quer estudar. Embora não seja um processador muito potente, ele não é para gargalar assim, é um processador que vai dar conta de algumas tarefas, como eu já havia dito. Aqui porém não é um processador para quem quer jogar, simplesmente não mesmo. Ele pode até rodar alguns jogos leves como Valorant a uns 70 FPS, mas nada demais. Esse processador tem 6 núcleos físicos, o que o torna ele um pouco bom para multitarefas, já que ele tem mais núcleos, ele vai conseguir executar mais tarefas ao mesmo tempo. E ele vem original de fábrica com 4 GB de RAM. Detalhe, são 4 GB de RAM soldados, só que porém esse aqui já tem como expandir, porque além de ter memória RAM soldada, ele ainda assim tem um slot que fica do ladinho da memória RAM que possibilita a expansão, que é muito bom mesmo, já que tem notebooks dessa mesma série, inclusive é um que eu uso, que vem com 8 GB de RAM, são DDR5, só que porém não tem como expandir, isso acaba sendo um saco e depois você quer expandir a memória RAM, não tem como. Mas só corrigindo aqui, ele vem com 4 ou 8 GB de memória RAM, mas só que porém acho que compensa mais você pegar com 4, que é mais barata, e depois colocar 8 GB de memória RAM. Mesmo que você tenha que comprar memória RAM, vai sair mais barato. Mano, um dos únicos pontos negativos desse notebook é a tela, porque infelizmente ainda é uma tela HD, não é uma tela com resolução muito agradável, digamos assim, vai ficar uma tela com a presença do pixel um pouco perceptível, o que pode desagradar algumas pessoas, já que a tela fica com cores também lavadas por ser um painel TN, e ele tem uma tela de 15.6 polegadas, mas só que porém detalhe, alguns modelos têm tela com 14 polegadas, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, especificamente da versão com 15.6 polegadas. E porém também um ponto positivo desse notebook é que ele tem uma bateria muito boa, que vai durar bastante tempo, porque é um processador da i5 também, porque o processador da Intel Core também é um processador muito eficiente, que vai saber muito bem utilizar a energia de uma forma que não gaste muito. Mas só que porém, mano, se você quer um notebook mais potente, eu já recomendo o próximo notebook, que é um notebook que vai dar conta de rodar alguns jogos um pouco mais leves, que é simplesmente o Asus VivoBook Go 15. Tem milhares de variações desse notebook, tem os com i5, com i3 1300, Ryzen 3, só que eu tô falando especificamente da versão com Ryzen 5 7521. Já é um processador um pouco mais potente, tem 4 núcleos e 8 threads, com clock base de 2.8 GHz e um clock turbo de até 4.3 GHz. E de placa de vídeo ele vem com Radeon 610M integrada, que não é uma placa de vídeo muito boa, também não é um processador tão bom assim, só que porém já vai rodar alguns jogos como Valorant, um GTA V com gráficos no baixo, e também se quiser dá pra rodar até emulador de PS2 com Black e um God of War e jogos não tão pesados assim. Ele vem com versões com 8 ou 16 GB de memória RAM, só que porém a que eu mais recomendo é a versão com 8 GB de memória RAM, porque a com 16 já fica um pouco mais caro e acaba não compensando muito. Só que porém tem um pequeno ponto negativo nessa memória RAM e tem um pequeno ponto positivo. Começando pelo negativo é que a memória RAM soldada e que não tem slot para expandir a memória RAM, o que pode ser um grande problema para você que futuramente precise de mais memória RAM no notebook. Só que porém ele tem um ponto positivo também, a qual eu vou citar agora, que é simplesmente ser uma memória RAM DDR5, que é uma memória RAM com 5200 MHz, parece, se não me engano, de frequência, já que a normal geralmente são 3200 MHz, ou seja, é uma memória que tem uma banda mais larga, permite um maior tráfego de códigos, o que aumenta
muito a potência. Esse notebook com 8 GB teria mais ou menos o mesmo desempenho que se ele tivesse 12 GB de memória RAM DDR4, mais ou menos isso aí. Ele vem com versões com SSD de 256 GB e até 512 GB. Vem com uma bateria muito boa e também é um grande detalhe, ele veio com a tela TN de 15.6 polegadas, só que porém é uma tela Full HD. É uma tela tipo assim, TN não é uma tela muito boa, só que porém já é Full HD, já é bem melhor do que o notebook anterior. Mas uma grande pedrada também é na qualidade de construção desse notebook, que é simplesmente muito melhor mesmo. Ele tem até certificação militar, que é uma certificação que basicamente diz que a qualidade de construção do notebook é muito boa. Mas é isso, para não enjoar, vamos pro próximo notebook, que aqui já estamos falando de um notebook bem mais potente, muito mais interessante, inclusive já foi de uma marca muito criticada pelo mercado, que é simplesmente a Positivo, que é simplesmente o Positivo Vision R15. Mano, no Brasil ele é vendido em duas versões, a versão com Ryzen 5 5500U e também a versão com Ryzen 7 5700U. Essas duas versões são versões simplesmente excelentes. Só que porém que eu vou falar especificamente aqui é da versão com Ryzen 5 5500U. Esse processador é um processador de 6 núcleos, 12 threads, um processador muito potente para multitarefas, muito potente até para jogos, e vem simplesmente com a RX Vega 7 entregada de placa de vídeo, que já vai possibilitar rodar alguns jogos um pouco mais pesados. Inclusive, se você fazer um upgrade com 16 GB de RAM, ele vai rodar um Valorant, vamos supor, a 120 FPS, um GTA V com 60 a 70 FPS, porque é simplesmente excelente. E mano, quem diria, um Positivo rodando um GTA 70 FPS e um Valorant a 120 FPS, mano, é coisa que nem dá pra acreditar, cara, sério mesmo. Mas como eu disse, eu recomendo muito você comprar ele com 8 GB de memória RAM e depois comprar um pente de 8 GB de memória RAM e fazer upgrade. Assim como eu também recomendo você comprar a versão com Linux, que é bem mais barata, e depois colocar o Windows, vai sair bem mais barato, você vai economizar papo de até R$400 com isso. E também ele tem uma grande pedrada, mano, que é simplesmente a tela, porque ele veio com tela IPS, mano. IPS, cara, Positivo arrasou com isso aqui, viu, cara? Simplesmente tela IPS é vida. É uma tela que vai ser simplesmente muito boa, vai ter uma excelente reprodução de cores, vai ser uma tela que meio que se assemelha a uma tela de um celular, tipo um Moto E7, um A10, que são celulares populares. Só para um exemplo aqui, uma comparação. Vai ser uma tela simplesmente muito boa, é uma tela Full HD de 60 Hz, que é simplesmente fenomenal. Ou também tem a versão com Ryzen 7. Basicamente não muda muita coisa com a versão com Ryzen 5 com Ryzen 7, o que muda basicamente é o processador, porque aqui já vai de um Ryzen 5 para um Ryzen 7 5700U, que já é um processador bem mais potente. É um processador com 8 núcleos e 16 threads, e também já muda a placa de vídeo, que ele vem com a placa de vídeo Vega 8 integrada. É uma placa de vídeo bem mais potente. Só que porém, digamos assim, que na prática você não vai ver tanta diferença assim nos jogos. Bom, basicamente assim, vai manter praticamente a mesma média de FPS, vai ser pouca diferença. Só que porém a diferença é que do processador com Ryzen 7 vai ter 1% low bem mais alto e uma média um pouquinho mais alta também, tipo de 2 a 3 FPS. O que não faz muita diferença assim, só que porém o que vai mudar mesmo é a fluidez e a constância do FPS, que ele não vai ficar oscilando tanto assim como na versão com Ryzen 5. Ou melhor, se você já quer também subir um pouco mais de nível, só que porém esse notebook já passa dos R$3.000, fica na faixa dos R$3.400. E lembrando que todos esses notebooks que eu citei anteriormente, todos custam menos de R$3.000. Alguns custam até R$2.400. Sendo tipo, você encontra o Positivo Vision R15 com Ryzen 7 até por R$2.600, às vezes R$1.400, depende muito da Apple. Só que porém, se você já quer um notebook que aguenta mais, eu recomendo você pegar o Vaio FE16. Eu vou citar as configurações dele aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, mas é basicamente vem com Ryzen 7 5625U, que é um processador bem mais potente, com arquitetura mais nova. É um processador de geração mais nova, com 6 núcleos e 12 threads. Processador muito bom, com clock base de 2.3 GHz até 4.3 GHz. Vem com versões com 16 GB de RAM, que são DDR4 de 3200 MHz, e um SSD NVMe de 512 GB. Também vem com painel IPS, o que é simplesmente muito bom. Só que para um grande detalhe desse notebook em relação aos notebooks anteriores é a marca, que esse aqui também vai ser um notebook com construção um pouco melhor, vai ter uma qualidade de construção bem melhor, tipo bem melhor mesmo, bem mais premium também por ser um pouco mais caro, e o processador também é levemente mais potente. Mas mano, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, falou!